Noite. Oi, oi, boa noite. Tudo bem, Stephanie? Tudo ótimo. Tava falando que a gente vai falar um pouco sobre transação para empresas do Simples, né? Sim, falar um pouco da transação, dos riscos de ter dívida no Simples. Isso mesmo. Eu te apresentei, falei que você é advogada tributarista, só esqueci de falar que você é de Mato Grosso, de Cuiabá. Isso, eu sou a Juliana, atuo com tributário já há quase 10 anos. Estou aqui em Cuiabá nesse tempo, Mato Grosso. E muito bom estar aqui falando um pouco de transação, né? Que ainda tanta gente não conhece, é um benefício instituto incrível. Então, Ju, vamos começar. O pessoal já está já participando, né? Vamos começar falando aí por que agora a gente deve já se preocupar com transação para empresas do Simples. Então, Stephanie, o que que acontece? A gente saiu o edital agora, né? Para quem não sabe, o edital ele regula a transação tributária. Então, quem vai fazer transação por edital adere. E esse edital novo ele é até 45 milhões. Então, ele abrange mais as empresas do Simples por conta do limite, né? Do regime. E ele saiu agora dia 30 de maio e ele vai ter validade até setembro, né? É até 30 de setembro Isso. e, é a oportunidade que tem para regularizar para não serem excluídos do Simples. Agora eu dei até uma pesquisada antes da live e ano passado a Receita ela emitiu quase 2 milhões de termos de exclusão do Simples Nacional. E em janeiro desse ano, cerca de 1,5 milhão de empresas foram excluídas do Simples. E só quem está no Simples e sai do Simples para saber o prejuízo que isso causa para a empresa, né? Uma empresa do Simples, por exemplo, que é desenquadrada e vai para o lucro presumido, a carga tributária dela aumenta quase cerca de 300%. Então é bem oportuno a gente trazer essas informações aí que você trouxe, Ju. Porque às vezes as pessoas estão pensando assim, ah, mas ainda está longe, né? Ainda falta muito tempo. Mas essas empresas que ficaram desenquadradas é porque deixaram, né, o ano passar e não buscaram medidas para resolver suas, né, pendências aí a tempo para conseguir se enquadrar novamente. Exatamente, o correto é nem esperar notificar, né? Para regularizar. A transação está aí e a transação traz diversos benefícios, até 70% de desconto, parcela em até 120 vezes. Então, assim, não tem que esperar a Receita notificar, porque já é um risco. A Receita notifica, você tem um prazo de 30 dias para regularizar. Se for pela leitura automática, lá é 45 dias, mas você perdeu esse prazo, vai ser desenquadrado. E o risco, como eu disse, uma empresa que vai para o lucro presumido aumenta até 300% a carga tributária. No final do mês, isso dá um prejuízo que muita empresa não consegue se manter Pois é. por conta do prejuízo que causa. E a transação está aí para isso, né? Traz os benefícios para a empresa poder regularizar a situação dela. O objetivo é isso, é dar a oportunidade da empresa regularizar a situação dela sem alterar muito o fluxo de caixa. Até porque os descontos eles são calculados de acordo com a capacidade de pagamento da empresa. Então, a transação, diferente do que muita gente pensa quando a gente fala de transação e fala, vamos parcelar seu débito, o que eu vejo muito de retorno é o pessoal associar isso ao parcelamento normal, ao parcelamento comum. Aqui em Cuiabá mesmo, Mato Grosso, aliás, é o Refis. Então todo mundo meio é um vício, o tal do refis, o tal de parcelar, mas não é um parcelamento comum. No parcelamento comum, a Receita ela dá os limites e independente da sua capacidade de pagamento, independente do seu fluxo de caixa, é aquilo ali e não tem discussão. A transação já não, ela é um acordo, ela é mais a vantagem para mim, a coisa mais bonita da transação é ela ser tão individualizada. Então você pode negociar a entrada, pode negociar a garantia, o número de parcelas de acordo com a condição da empresa, né?
Pois é, até o Daniel tá falando aqui nos comentários, né, que agora é a hora de arrumar a casa, né? E por isso esse conteúdo é tão importante. E é o que aconteceu o ano passado com alguns clientes meus. Deixaram para a última hora, não se atentaram a isso que você falou, né? Porque o ideal é como você falou, de não deixar a notificação chegar. Normalmente o que que acontece? Deixam a notificação chegar, passa-se esse prazo, e aí começam no último minuto ali, querer organizar uma coisa que não dá tempo. E não é dar tempo só porque o advogado não consegue atender, não é isso, não dá tempo de forma sistêmica. Muitas vezes, né, o sistema cai, precisa de redirecionar os débitos, não dá tempo, que você precisa de outros órgãos que são competentes ali para fazer esse redirecionamento. Então, tem inúmeras coisas que precisam ser feitas. E o impacto disso é muito grande, né? Você tem que, para empresas que trabalham com venda de produtos no próximo ano, se está desenquadrado, tem que refazer todo o cálculo ali do custo do produto agora com uma nova incidência dos impostos, né? Que são totalmente diferentes do simples, a apuração é totalmente diferente. Então, muitas vezes o empresário ele não tem conhecimento, né, de todas essas questões que giram em torno da transação ali. E não seria só isso também, né, Ju? Tem a questão também de uma análise, né? Porque aquele débito que está ali, talvez ele pode ter sido pago, pode estar prescrito, pode estar em duplicidade. Então, tem inúmeras situações que a gente vai analisar na hora de regularizar esse débito. Não é simplesmente ir lá, como as pessoas pensam, né? Entra, clica e pronto. Isso não, né? A gente tem que trazer um pouco disso para que o empresário entenda qual é o trabalho do tributarista na hora de fazer realmente esse trabalho de transacionar os débitos, né? Esse negócio de ir lá, clicar e pronto é uma forma de perder dinheiro. Às vezes o empresário acha que não vou contratar alguém para dar uma olhada, não vou contratar advogado para fazer isso porque eu não quero ter custo com honorários, mas acaba perdendo. A gente sabe, com a transação, mesmo né, na transação por adesão, que é a de menor valor, as outras vão de 1 milhão a 10 milhões, mas é a modalidade que é até 45 milhões, a gente consegue descontos ali, assim, extraordinários. É coisa de 200 mil, 300 mil, desconto na casa do milhão. Então, às vezes, o empresário tá ali, não quero ter custo com advogado, sendo que a gente consegue um abatimento da dívida muito maior que isso. E é por isso que eu gosto tanto de pegar no pé. Transação não é parcelamento. Antes de você ir lá e clicar para fazer o parcelamento, é simples. Às vezes até a pessoa coloca muita culpa no contador, mas às vezes o contador nem tem culpa, porque o empresário fala, não, parcela aí. E não é, gente, não é. E a diferença, parcelamento não dá desconto, né, para começar. Mas não, aí chega a notificação de exclusão do simples, não, vamos parcelar esse débito. E é onde o empresário perde dinheiro. Então, não compensa fazer parcelamento sem antes conferir a transação, conferir a possibilidade de transacionar aquele débito. Porque com esse costume que se criou, né, na área fiscal de tudo parcela. A CND tá expirando o prazo de validade da CND e a gente está com débito. Parcela. Parcela, paga a primeira parcela, depois espera desenquadrar do parcelamento, aí parcela de novo. Se você, às vezes, eu já peguei empresa, já chegou empresa para mim que parcelava, pagava ali um tanto, aí parava de parcelar, tinha débitos novos, vamos parcelar de novo, só para ir mantendo a CND. Quando eu fiz o cálculo para o empresário, eu falei, olha aqui, nesse tempo de multa que você está tomando, o tanto de dinheiro que você já perdeu, ele ficou em choque. Aquilo ali já pagava os honorários e ainda sobrava. Ou seja, se desde o primeiro ele tivesse contratado a transação, porque a transação, para quem não sabe, ela não precisa ser 100% as parcelas num valor só. A gente consegue fazer essa progressividade de valor agora. Minha empresa está muito apertada. Com os documentos certos, a gente conseguindo comprovar para o procurador essa situação, tudo certinho, ele consegue dar essa amortizar ali, as tantas primeiras parcelas, 12 primeiras parcelas no valor menor, depois aumenta.
Então tem essa possibilidade, não é? Eu já vi gente falando, mas a transação eu não vou poder deixar de pagar, porque tem o castigo dos 2 anos. Inclusive, pedi para você explicar o castigo para quem não conhece. Mas ela especificamente é para não deixar de pagar. Porque ela está facilitando a vida do empresário e ela veio para resolver. Ela não é só resolver a situação imediata, é resolver a empresa, todos os problemas da empresa ali em relação àqueles débitos. Eu acho que o que eles pensam muito é que, como se não fosse um benefício. Eles acham que é uma obrigação do fisco conceder um parcelamento. Só que a transação não é isso, né? A transação é um benefício que a Procuradoria está dando, com o intuito, claro, de arrecadar, né? De ter ali uma entrada, mas ela é um benefício, né? À toa que ela tem uma legislação própria, tem uma portaria que regulamenta, tem os editais, né? Então, não é uma obrigatoriedade. Então, é o que a mentalidade tem que ser mudada, né? De pensar assim, eu estou Exatamente. ganhando um benefício e por isso eu preciso cumprir, porque eu estou sendo beneficiado. Estão me dando desconto de multa, juros, encargos, então eu estou tendo um benefício, um alongamento da dívida. Então, há um benefício, né? O que acontece muito que eu vejo nas empresas que eu atendo é o que você falou, muitos parcelamentos convencionais, né? Que ficam ali aquela bola de neve, e agora a Receita Federal também está excluindo os parcelamentos com muito mais agilidade do que antes. Então, Sim. hoje, 3 parcelas na Receita Federal também exclui do parcelamento. E aí vem aquela penalidade de 10% na primeira vez que você parcela, 20% na segunda. Então, assim, a questão da empresa vai ficando cada vez mais complicada. E a Porque, empresa já faz isso para coibir esse comportamento porque virou cultural, né, do empresário. verdade. E a procuradoria também tem agora esse mesmo procedimento. Se a pessoa deixa de, né, o parcelamento lá na procuradoria também, parcela e reparcela, também agora tem entrada de 10% e 20%, que antes não era assim, né? A gente sabe que antes cancelava o parcelamento, fazia novamente e não tinha entrada. Então se tornou essa prática e por isso eles vão trazer novas medidas para coibir, né? Coibir esse comportamento do empresário e as empresas realmente entenderem que se você faz uma transação que não é o parcelamento, a transação, você recebeu o benefício, você precisa cumprir. Porque você vai ficar 2 anos, se você tiver ali a rescisão, né, que você falou, para explicar um pouco, 2 anos sem poder fazer novamente a transação. Porque foi concedido um benefício. Como você não cumpriu, você perde esse direito por 2 anos. Então, são detalhes que muitas vezes o empresário não se atenta, ele faz ali por uma questão de urgência, né, para se enquadrar no simples. Ele não está vendo o que está sendo feito ali nos valores, se aquelas CDAs realmente são devidas, faz ali de última hora, confessa a dívida muitas vezes prescrita, confessa a dívida que poderia ser discutida judicialmente porque é indevida, né, Ju? Então, assim, Sim. são inúmeras situações que muitas vezes o empresário, e, não, e é o que você falou, não dá para jogar a culpa para o contador. O contador, ele faz as obrigações ali acessórias, isso aí não faz parte do escopo do trabalho dele. Então, Exatamente, ele não tem essa obrigação. A legislação tributária, principalmente no âmbito federal, ela é imensa. Você pegar o tanto de lei que tem atualmente, então o contador ele não tem essa obrigação de se atualizar, de se atentar para, isso daqui vai beneficiar. Às vezes eu já vi empresário falando, a gente vai fazer um planejamento tributário e a gente vê que ele não está no regime ideal, que ele poderia estar no regime que concede ele uma carga tributária menor. Aí fala, meu contador não viu isso. Não é Aí a gente explica, não é esse planejamento tributário, não é obrigação do contador, assim como essa análise desses débitos a serem transacionados, eventualmente transacionados, não é obrigação do contador. O tanto, outra coisa que eu acho interessante falar é que quando se adere ao parcelamento comum, existe um termo de confissão de dívida. Então, a partir daquele momento,
tirando algumas questões constitucionais, você já não consegue mais anular aquele parcelamento em razão de uma defesa. Então, às vezes, a pessoa adere ao parcelamento comum de uma dívida que tem defesa, de um débito que tem defesa, que a gente conseguiria anular integralmente ou parcialmente esse débito, porque não procurou um serviço especializado para isso. E como você disse em relação ao parcelamento comum, que hoje em dia já tem 10%, depois 20%, ou seja, associa-se muito a transação por conta desse castigo de 2 anos a algo mais, assim, mais perigoso. Ai, não sei se vai compensar, depois eu ficar no castigo. Mas o castigo, o prejuízo de você não cumprir com a transação, ele nem é financeiro. O prejuízo atualmente de você não cumprir com o parcelamento comum, ele se torna ali financeiro, porque o próximo parcelamento você vai ter que pagar mais. Então é interessante as pessoas começarem a levar isso em consideração, que não dá mais para a gente continuar com essa prática de aderir a parcelamento só para pegar CND, só para suspender aquele débito momentaneamente. E outra coisa que eu acho interessante a gente trazer é a questão da reforma tributária. A partir desse ano já vão ter algumas alterações, mas a partir do ano que vem já vai começar a impor o regime da reforma em uma proporção muito pequena, vai ser um teste, mas ainda assim vai ter um prejuízo para quem não tiver regular, para quem não se adequar. E você já vai ter toda uma questão de atualizar a sua contabilidade, se atualizar a sua contabilidade, mudar a precificação do produto, que é o que acontece também, que ninguém leva em consideração quando sai do Simples. Quando é desenquadrado do Simples, você não... vai mudar só... Não, você tem que mudar a precificação do seu produto. Para quem trabalha com produto. Porque a sua carga tributária agora é outra em cima daquele produto. Então, tem que se atentar a isso. A hora é agora para regularizar os débitos. Porque ano que vem a gente vai ter outros problemas. A gente vai ter essa questão da reforma. Então, compensa entrar no ano... E a partir dali, a reforma é progressiva, ela vai vindo cada vez mais. Então... é interessante se atentar a essa regularização dos débitos já esse ano. É o momento ideal para começar, porque a reforma vai trazer inúmeras dores de cabeça para o empresário, principalmente. Então, essa pode ser menos uma, né? Com certeza. E outra coisa, né? Já vão vir outras demandas, mas essa demanda, você preocupado com execução fiscal, né? Que é uma outra questão. Além de você estar com débito, você tem risco de protesto, é outro custo. Então, quando o empresário ele não analisa isso tudo, todos esses detalhes, ele está deixando dinheiro, né? Perdendo dinheiro a cada dia. Ele poderia ter esse dinheiro como fluxo de caixa, ele está perdendo dinheiro. Porque é o que eu falo muito com o empresário. Se você tem uma entrada facilitada, né? Em 12 parcelas, é uma entrada bem menor. São 12 meses que você tem como dar uma respirada, você tem como, né, fazer dinheiro, levantar um capital para reestruturar o seu negócio. Então, muitas vezes deixar isso aí se tornar um problema em todas as frentes, né? Porque aí vem protesto, precisa baixar o protesto no cartório. Aí vem execução fiscal, bloqueio em conta. Então, assim, começa a realmente ficar desesperador para o empresário. Só que existe uma solução, e a gente está trazendo aqui um momento oportuno para começar já a se planejar para o próximo ano. Não é deixar para dia 31, como alguns empresários deixam, né? 31 de dezembro eu vou ver isso. Perfeito. 30 de dezembro, não, gente, é o momento de se planejar agora. Ano que vem a reforma, como você bem falou. Vai vir aquele pagamento lá, o split payment, que é onde vai ser pago o imposto ali, direto. Então, é mais uma questão de planejamento para ter fluxo de caixa, para realmente ter dinheiro aí para conseguir manter o negócio no próximo ano. Exato. E como você disse, essa questão de os prejuízos da empresa sair do Simples, às vezes o empresário não leva em consideração tudo que vai mudar na contabilidade da empresa dele ali para frente, né? E é interessante trazer isso, que o Simples, ele traz a simplicidade para a empresa. O próprio nome já diz, apesar de ter aquela coisa entre os tributários que o Simples, ele é tudo menos simples, mas para o empresário ele é simples. Porque é uma guia só, você paga todos os seus impostos ali, então não tem essa complexidade.
A carga tributária é menor, o que aumenta a competitividade no mercado, porque você tem uma carga tributária menor, você consegue precificar seu produto melhor. E tem a questão também da contabilidade. É outro prejuízo que às vezes ninguém leva em consideração, mas geralmente a contabilidade para as empresas do Simples ela é mais barata por conta da simplicidade, da falta de complexibilidade contábil do que para as outras empresas. Então você vai ter que sair do Simples, vai ter que fazer a precificação novamente do produto, vai ter mais gasto com carga, com contabilidade. Aí nisso tudo, você vai entrando na reforma tributária. Vai estar acontecendo um monte de coisa, você vai às vezes ter que contratar um consultor tributário para poder ele organizar a sua empresa para reforma, para poder organizar a sua equipe, a sua contabilidade pode aumentar o valor já, e aí vira uma bola de neve, que é onde muitas empresas acabam fechando. E como você disse no começo, deixar para a última hora, às vezes o sistema não está funcionando. Gente, é Brasil. A maioria deixa para a última hora. O sistema da Receita, a gente bem sabe, da Receita, da PGFN, os sistemas desses órgãos já não é 100%. Ele está sempre caindo, sempre às vezes em manutenção. E aí deixa para a última hora, vai ter um monte de gente que deixou para a última hora, sobrecarrega o sistema e não é, nunca aconteceu, não vai ser hoje. Pode ser hoje. A gente tem que parar com essa cultura do, não, vai dar tudo certo, vou deixar, vou ver a espera de um milagre, né? Às vezes o empresário fica. Eu já ouvi empresário falando, não, vamos vendo que a dívida tá ali, ela tá aumentando os juros, correção e a transação com a oportunidade. O que o empresário às vezes paga no começo, que a gente consegue negociar na transação, é o que ele vai economizar ali de juros se ele deixar aquilo a longo prazo. Até ele ter um fluxo de caixa, até ele ter um respiro ali do caixa para poder quitar as parcelas talvez de valor maior. Mas os descontos da transação, chega em casos específicos, claro, mas chega a 100% de multas e juros. Claro, nunca ultrapassando 65% do valor principal, em alguns casos 70%, agora com esse edital novo. E esse edital está com prazo curto, sem previsão de prorrogação, né? Então, quem quer fazer transação é até setembro. E às 19 horas. Para quem gosta de deixar tudo para a última hora, não é meia-noite, é 19 horas, horário de Brasília. Pois é. E outra coisa que enquanto você estava falando que eu estava pensando. Além disso, né, de ter esse prazo do edital, de ter toda essa situação que as pessoas vão deixando para a última hora e agora com um novo cenário de reforma tributária, as pessoas têm que pensar também que tem um risco do novo edital, que a gente não sabe quais são os termos, né? Como veio no início a surpresa desse edital de parcela, a entrada somente em 6 parcelas, que já Exato. sobe muito o valor, né? E é interessante lembrar que se sai um edital novo, a gente pode fazer outra transação em cima daquele edital novo. Se o benefício de um novo edital é maior, a gente cancela essa transação, adere no novo edital e tem o benefício melhor. Mas se o benefício dela não for tão bom quanto, aí não tem o que fazer. Perdeu o prazo, perdeu a chance. Não tem como a gente retroagir. Nossa, agora que eu vi, outubro, agora que eu vi que o edital novo não tá tão bom, eu quero o edital antigo. Não vai ter jeito. E outra coisa que as pessoas não pensam, se você tiver com a sua empresa toda regularizada, qual é a chance de você conseguir, às vezes, uma linha de crédito do governo, né? Para conseguir investimento para a empresa, fazer outros negócios. Então, assim, tudo isso é muito melhor você trabalhar num cenário onde está tudo organizado, tudo sob controle, você sabe o que você tem que pagar, né? Conseguir pagar também o imposto do mês para não se tornar mais uma nova dívida, que é o que muitas vezes acontece. Não paga nem o atrasado e também não paga o do mês. E isso vai gerando daqui a pouco a execução fiscal mesmo. Eles não estão como antigamente, demorava-se anos para uma execução fiscal. Hoje é questão de dias,
protesto, execução. Protesto, a gente vê isso todos os dias, né, Ju? Então, a gente está E falando algo. interessante, nas execuções fiscais federais, eu não sei se é toda a região, mas já chegaram casos aqui para mim, inclusive aí da sua terra, Paraná, em que o juiz de primeira instância, ele defere que seja liminarmente feita penhora na conta do cliente, da conta do contribuinte. Então, a Fazenda entra com a execução fiscal automaticamente antes da intimação. Às vezes a pessoa nem sabe que aquele débito está lá, vai deixando, nem sabe que foi para execução. Ela vai saber quando ela vai acorda de manhã, conta bloqueada. Foi o que aconteceu com esse cliente meu. Ele acordou a conta bloqueada. E pelo amor de Deus, está acontecendo. Ele pegou o número da execução fiscal com o banco, porque ele não sabia. Aí a gente pediu liberação em primeira instância, foi indeferida. A gente teve que agravar, porque é indevido isso. Mas não é porque é indevido que eles não fazem. Não, e Infelizmente, aí hoje. depois que você pediu, olha o tempo, Não, foram né? ali 15 dias, tranquilo. E não tinha outra chance, não tinha outra alternativa. A gente pediu, fez um pedido bem elaborado, mas eu até ouvi da assessoria do juiz. É um entendimento do juiz é de que pode. Eu vou fazer o quê? Vou recorrer ao tribunal. Recorri, a gente agravou no mesmo dia. E, inclusive, o juiz da primeira instância, ele só deu a decisão porque eu estava desesperada. Eu liguei lá e falei, olha, nem se for negativa a decisão, pelo menos dá logo pra gente recorrer. Aí eles soltaram a decisão no dia, a gente recorreu, aí o tribunal reformou. Então a empresa ficou ali seus quase 15 dias com a conta bloqueada, fica parada. Aí a gente conseguiu a devolução do valor em sede de recurso e tudo mais, mas é um prejuízo, é uma dor de cabeça. Aí às vezes o honorário você quer economizar com a transação para regularizar o débito, você paga com o advogado para bloquear o seu dinheiro, tem esse gasto, não compensa. Hoje em dia, a gente vê, a gente que trabalha na área já há bastante tempo, a gente vê o quanto o circo está se fechando. Antes era Exatamente. muito mais fácil sonegar, enrolar, suspender, parcelar. Hoje em dia não. Principalmente eu vejo esse reflexo pós-Covid, né? Porque sistematizou a maior parte das coisas, então é muito mais difícil. Não compensa manter dívida. Existe uma cultura entre os empresários de não, vou deixar, como você disse, já tem uma dívida e não paga a parcela, o débito devido ali do mês. Aquilo vira uma bola de neve. Eu já vi empresa fechar com isso. E é muito triste. É muito triste. Eu já vi, aconteceu uma vez, a pessoa estava me contando, depois que a gente estava regularizando uma outra empresa, mas a pessoa me contou que perdeu o casamento porque, parei tudo, toda a minha vida para conseguir salvar a empresa, mas quando eu vi, já estava tudo muito enrolado. Nossa. Aí foi briga de família, foi tudo. Depois teve que trabalhar com outra coisa, mudou de ramo, porque fechou a empresa por conta disso. E começou tudo a sair do simples. Aí virou, vou trabalhar em outro regime. Não estava dando conta, porque não se atentou a todos os gastos que teria nesse outro regime, não estava dando conta, foi deixando dívida. Aí sem a CND, pessoal do agro, por exemplo, você não consegue fechar contrato sem CND. Não é só banco, só a própria Receita que faz essa conferência. Você não consegue fechar contrato, você não consegue capital de giro, você não consegue a linha de nada em banco nenhum. Aí protesto também é outra coisa que às vezes nem é só o banco ou a União, o Estado, o município que exige isso. Tem empresas que fazem essa análise de protesto, tem o produtor rural, que é para todo mundo se precaver. Então não tem nada melhor que você trabalhar com a sua CND em dia sem protesto, sem risco de penhora. Gente, eu vejo a agonia de alguns clientes que trabalham com risco de penhora. Sabe que É, tem eu uma tô com alguns execução. assim, nesse caso. Exato, É sabe que tem uma triste, né? execução fiscal ali, aí é aquele desespero todo dia, pode dar uma consultada, ver se tá com risco, pelo amor de Deus, tem que cair folha de funcionário, vai cair, meu Pra Deus, não que, né, posso. deixar chegar nessa situação? Se você É o que eu pode. falo da cultura que se criou e que tem não só a União, como os estados e os municípios também, eu vejo cada vez mais dificultando a manutenção dessa cultura. Por isso que estar regular
é importante e o pessoal tá deixando passar. E a reforma vem aí e ninguém tá se atentando à seriedade do assunto. Sim, verdade. E uma outra coisa que eu estava pensando é que muitas vezes essa cultura de deixar isso tudo custa, igual você falou, custou em uma empresa, custa um casamento, às vezes uma empresa de família, que a pessoa vai perder aquilo ali, que é um legado de, né, de outras gerações. Então, assim, essa cultura de deixar como antigamente, que as execuções fiscais eram físicas, demorava-se muito tempo, o débito prescrevia, hoje não é mais a realidade. Hoje o Não. débito está lá, ele vai para protesto, acabou, não tem prescrição com débito protestado, né? Então, assim, Exatamente. vai para execução fiscal, como você falou, aí muitas vezes não é um bloqueio sem citação, porque agora a citação também é pelo diário, então a empresa não vai receber a notificação na empresa, porque agora as empresas Uhum. precisam estar lá cadastradas, então ela recebe uma notificação virtual que ela nem viu, e ela vai receber um bloqueio na conta. E aí Exatamente. e esse bloqueio aí não tem como reverter, porque realmente houve uma citação válida, não tem como. E muitas vezes o empresário fala, não, mas eu preciso da minha conta liberada, eu preciso do meu dinheiro liberado. Falo, não, mas agora não tem como mais. Exato. Então, E é assim, sério mesmo, é uma situação delicada. e é bom lembrar, trazer que quem tem execução fiscal também pode fazer a transação. A gente Sim, verdade. consegue fazer a negociação dos débitos que estão judicializados também. Então, às vezes a pessoa fala, já tenho execução também, não vou mexer com esse daqui. Não, compensa, você consegue resolver a execução, mas aí não compensa esperar penhorar. Porque não é, principalmente quando tem execução, às vezes a gente tem que fazer uma análise maior. Às vezes aquele débito que está executado, ele tem uma defesa, então a gente precisa desse tempo de juntar essa defesa, esperar cobrar o judiciário. Então, às vezes demora um pouco mais, não espera penhorar, gente. Não é muito triste estar com o dinheiro em conta bloqueado. E a gente tem que lembrar também que a pessoa jurídica atinge a pessoa física. Ah, é Não é só verdade, a bom pessoa ponto. jurídica. Você não vai fechar antes de existir a possibilidade de você fechar uma empresa, abre, deixa essa empresa lá parada, abre outra. Hoje em dia você não consegue mais. É tudo interligado. Você não vai fechar, você não consegue nem fechar essa empresa se você não tiver regularizado. Então, até para fechar a empresa, tem que estar seus débitos. E seu CPF fica condenado. Enquanto você tem aqueles débitos ali, seu CPF está condenado também. Não adianta, porque é a pessoa jurídica. Não, eles se comunicam e pessoa física também pode fazer a transação. É verdade, bons pontos aí que você trouxe. E também trazer para aqueles que já fizeram, né? Algum parcelamento lá atrás e fala, não, mas meu débito já está parcelado. Sim, o seu débito está parcelado, mas pode ter uma condição melhor com a transação, né? Muitas vezes naquele momento só poderia fazer convencional, devido à capacidade de pagamento, por causa da data do edital, vários fatores. Então, procurar, né, um profissional para analisar, porque muitas vezes existem possibilidade de melhoras, como os débitos de pequenos valores, que não tem essa questão da capacidade de pagamento, não tem data do Exato. edital, né? Às vezes é um débito muito antigo, então entra nisso, então vale a pena também lembrar isso, né? Que às vezes a pessoa aí já acumulou mais dívidas depois desse parcelamento anterior, aí agora já dá para fazer um novo, incluindo as novas dívidas também, né? Exatamente. E quando chega uma empresa, a gente faz essa análise não só dos débitos que estão ali pendentes, como dos débitos que já foram parcelados, para a gente ver se existe alguma condição melhor. Por isso que é tão importante o contador, que você paga ali um salário mínimo por mês, ele não tem nem tempo para fazer isso. Ele estava preocupado com a sua folha de funcionários e o básico no dia a dia. Coitado, não dá tempo mesmo. É muito, o contador com 10 empresas, cada empresa com 10 funcionários, ele já sobrecarregou ele já precisa contratar alguém. Então não adianta achar que seu contador vai fazer essa análise. Tem um débito, vou falar para o meu contador dar uma olhadinha. Ele não vai fazer essa análise do que já tem parcelado, que pode melhorar, do que tem defesa.
do que não tem, do que está prescrito. Então é interessante procurar, é importante, aliás, procurar um profissional especializado para fazer essa análise. Principalmente quem tem bastante débito, a diferença é absurda. A gente, um débito que foi parcelado no parcelamento comum, a gente leva ele para transação, cancela esse parcelamento, leva ele para transação, às vezes ali o desconto já alivia, já dá um respiro para o empresário mensal que ele consegue tocar a empresa sem precisar fechar as portas. Verdade. Um exemplo, esses dias eu estava com uma empresa, 3.500.000 de débito. E aí, fazendo ali toda a análise de todo o débito e o que ela poderia aproveitar de descontos, a dívida caiu em quase 50%. Olha Então, isso. assim, é um parcelamento convencional, uma entrada de 200 mil vai cair para uma entrada de 9.600. Então, a gente está falando de uma diferença gritante, de coisas assim, que o empresário falou, não, 200 mil eu não tenho como pagar. Agora, 9.600 por mês eu vou conseguir manter minha operação, vou conseguir pagar folha, vou conseguir pagar os débitos do mês, né, os tributos ali do mês. Então, tudo isso tem que ser analisado e muitas vezes o empresário não pensa assim. Ele pensa como você falou, ah, não, depois a gente vê, depois a gente resolve. Mas o depois pode custar muito caro, pode custar a empresa, pode custar os bens, pode custar, né, o casamento, enfim, pode custar a paz do empresário mesmo. A conta bloqueada. Quem nunca teve conta bloqueada não sabe o desespero que é. Gente, a gente recebe a ligação. Ali, o empresário ligou antes das 7 da manhã. Já imagino que é conta bloqueada, porque é o pessoal mais desesperado. Chega a dar um desespero na gente. Não é nem a nossa conta, mas a gente se desespera, porque é muito triste. Você quer ver o empresário que pegou, já aconteceu isso, pegou uma linha de crédito, o dinheiro caiu na conta, pagou uma continha ou outra, no outro dia penhora. Nossa. Ainda ele falou assim, ai, nossa, eles estavam rastreando minha conta. Eu falei, não, ninguém tem tempo para rastrear, você deu um azar mesmo. E aí não tem o que fazer. Quando já está devidamente citado na execução, já está em andamento, não tem o que fazer. A pessoa acha que quando acontecer, eu vou procurar o advogado, vou procurar alguém e vai resolver. Tem vezes que não tem quando deixa para a última hora, quando deixa a situação virar a bola de neve, tem vezes que não tem solução. A É gente às vezes verdade. consegue reduzir os danos, mas a gente não consegue tirar daquela situação. A gente consegue reduzir o prejuízo, mas não todo. E hoje tem o bloqueio da teimosinha, né, que se chama, né? Que fica ali 60 dias repetindo, É, né, a ordem judicial de bloqueio. Então, muitas vezes o empresário fala assim, bloqueou pouca coisa, né? Tinha pouco dinheiro em conta, bloqueou. Aí entra um montante de um cliente, um pagamento, alguma coisa, ou igual você falou aí, um dinheiro que recebeu de uma linha de crédito e o dinheiro é todo bloqueado. e Então, fica com a conta bloqueada esse período. Então, você não consegue pagar funcionário, você não consegue pagar outros débitos que você tem, outras pendências. O que for de débito automático fica com a conta bloqueada. E quando vai para execução fiscal, tem que pagar honorários depois. Mesmo que a gente, às vezes, apresente uma defesa, quando é parcial, você ainda tem honorários a pagar. Às vezes a gente consegue resolver de outra maneira, quitando aquele débito, mas tem os honorários da execução fiscal. Tem o advogado que, às vezes, quando é só fazer a transação, os honorários é mais barato. Então, verdade. tem que levar em consideração isso. E lembrando, é 30 de setembro, esse edital já encerra esses benefícios e a gente não sabe o que vai vir depois, se vai ficar um tempo sem. Pode acontecer também. Então, assim, é 30 de setembro, porque depois, se a PGFN não lança outro, por exemplo, logo depois, deu final do ano, o pessoal que foi excluído do Simples vai ter que contratar parcelamento comum, sem desconto, sem prazo estendido, sem individualidade, e corre o Você, risco ainda depois de não dar conta do que vem fora do simples, né? não sei se você lembra que o ano passado aconteceu isso, né?
Tava todo mundo esperando um novo edital para Sim. mudança ali da data, né, de corte, para que pudesse abranger um número maior de dívidas, né? E não Uhum. aconteceu. Exatamente porque a Procuradoria sabe que as empresas precisam se regularizar Exato. para se enquadrar no Simples no outro ano. Então, é uma forma de forçar as empresas a pagarem. Então, o empresário, do mesmo jeito que nós sabemos disso, eles também sabem. Então, é uma forma de forçar o empresário a pagar, a tirar dinheiro mesmo, e o governo quer realmente a arrecadação. Então, deixar para a última hora é realmente um risco muito grande. Assim, são inúmeras, a gente já enumerou aqui várias situações complicadas, né, Ju? Sim. Acho que o nosso recado final aqui é não deixe para a última hora, né? Não espere Procure organizar notificar. agora. Exato, e sempre procurar um profissional especializado. Não adianta querer milagre, não adianta querer que seu contador faça milagre. Coitado, tenham também empatia com o contador de vocês. E procura um profissional especializado, como a gente disse. A gente consegue analisar se tem defesa, se aquele débito realmente vale a pena transacionar por ter possibilidade de defesa ou não, se tem débitos já parcelados que dá para a gente conseguir mais desconto. No mês, tem empresa que vive de parcelamento. E no mês você tirar aqueles parcelamentos, tem empresa que está há 6, 10 anos pagando parcelamento porque vem fazendo essa prática de reparcelar. Ela já não sabe mais o que é viver sem parcelamento, sem aquela dívida mensal. Quando você tira isso, o que essa empresa cresce é coisa de louco. Então, não esperem notificar, não saiam do Simples. Gente, é sério, a exclusão do Simples ela é muito mais difícil do que se imagina. Ela é muito mais complicada, muito mais complexa do que só sair do Simples. Não é só isso. A Então, cuidem folha, das né, suas fica empresas. onerada, a folha de pagamento onera, tudo é diferente, né? Então, para quem está acostumado aí há anos trabalhando no Simples, realmente uma exclusão é um baque, assim, financeiramente falando e até estruturalmente, porque é um outro formato de trabalho. O contador vai precisar de outras coisas para conseguir entregar as obrigações, é a tributação que aumenta, é o seu fornecedor que agora é outro, você não vai conseguir mais o mesmo preço, porque tudo isso muda, né? É o cliente que você vai repassar o preço que agora aumentou sua carga, então você precisa repassar, aí você perde a competitividade, então é uma cascata de coisas, né? Tudo por não ter se preparado no momento certo, organizado. E assim, eu tenho casos de clientes que se organizaram e hoje já estão numa situação assim, com tudo arrumadinho, a empresa toda organizada, as transações que aderiu consegue pagar, muitas transações já foram encerradas por liquidação, porque conseguiu pagar. Então, assim, gente, tem solução, dá para dormir tranquilo, né? Dá Dá. para passar o final de ano com a família, tranquilo, mas não dá para deixar para o dia 30 de dezembro, né? Por favor. Tenham empatia também com os advogados, porque aí se todo mundo deixa para a última hora, não dá para atender todo mundo. É verdade. Então, e lembrando, gente, quem tem dívida, compensa analisar pelo menos essa dívida, né? Para ver a possibilidade de uma transação. Às vezes a dívida é um valor alto e o empresário olha e fala, ah, não vou dar conta. Faz uma análise. Às vezes a situação consegue ficar muito melhor do que se imagina. Compensa. Verdade. Eu acho que era isso que a gente tinha que trazer, né? Os alertas aí. Exatamente. Nos sigam, que a gente está sempre trazendo informação, sempre trazendo as atualizações, tanto de transação quanto do simples, os prazos. Isso aí. Ju, eu quero agradecer por você ter aceito o convite para participar da live. E fala seu Instagram para o pessoal te seguir também. É Juliana Tributarista. Pode todo mundo seguir, que vai ter sempre novidade. E eu quem agradeço o convite, Stephanie, estou à disposição.
Vamos já depois marcar outra, deixar marcada com mais um assunto importante para o empresário. Tá, joia. Eu quero agradecer. Uma boa noite a todos. Obrigada, pessoal, que assistiu a nossa live. E vai ficar salva para quem precisar pegar alguma informação aí que a gente deixou. Perfeito, obrigada a todos. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.